Então ontem aqui nos Stories eu fiz 3 perguntas simples, né, no Stories, fazendo uma enquete. A primeira delas era se você tem meta de vendas. Então parece uma pergunta simples, mas muitas empresas, muitas academias não têm metas de vendas definidas. Então, para minha surpresa, 78% das pessoas que responderam têm uma meta definida. Isso foi bem legal, bem bacana. Então, o primeiro ponto é, se você tem uma empresa e você quer crescer a sua empresa de forma organizada e previsível, você precisa ter meta de vendas. Cachorro que não tem dono morre de fome, né? Então, se você não tiver um objetivo para que seu time de vendas possa perseguir, não tiver essas metas de vendas, eles vão qualquer coisa que fizer tá bom, tá? Quando você não tem meta, a resposta é bem essa, qualquer coisa que fizer tá bom. A segunda pergunta que eu fiz foi, o seu time de vendas participou da construção dessa meta? E aí a resposta foi 50% para cada. Isso já é mais preocupante. Por quê? O seu time de vendas, ele precisa participar do processo. Para que depois você não coloque uma meta que o pessoal fala, a meta é surreal, a meta não dá para alcançar. Então o time precisa participar da construção das metas de vendas para que eles possam gerar significado naquilo, para que eles possam participar do processo e abraçar mais o processo de vendas, beleza? E a terceira pergunta foi se a sua meta era SMART. Então, o que é a meta SMART? Até deixei uma explicaçãozinha lá. São 5 etapas de uma meta, né? Então, quando você constrói uma meta de forma mais global, ao invés de ser simplesmente o seguinte, eu preciso vender 30 planos. Então, você coloca uma meta um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais abrangente, com um pouquinho mais de estudo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre como construir essa meta SMART, beleza? Primeiro ponto da meta SMART. Então, se você tiver com papel e caneta e quiser anotar, é bem bacana para você construir a sua meta do mês seguinte aí com o seu time. Primeiro ponto, que é o S, ela tem que ser uma meta específica. O que é uma meta específica? Uma meta específica é um número. Qual é o número que você quer alcançar de vendas? Então é o seguinte, não é só um número aleatório, tipo 50 vendas, 30 vendas, 70 vendas. Você precisa ser o mais específico possível. Por exemplo, eu quero vender no mês de agosto 10 planos mensais, eu quero vender 15 planos semestrais e eu quero vender 30 planos anuais. Então você precisa ser específico, número específico de vendas que você quer para cada produto, serviço ou plano que você vende, beleza? Então essa é a primeira, a meta ser específica, certo? Que significa o S. Segundo, mensurável. Então é o seguinte, este número que você colocou, o quanto que ele significa em receita? Qual é a mensuração dessa sua meta? Então, por exemplo, eu quero vender 10 planos mensais. 10 planos mensais significa quanto? 10 mil reais? 1.000 reais? 5 mil? Então, coloque o número mensurável disso, tá? Então, o número monetário, o valor em dinheiro. Então, se você separou por, eu quero vender X planos mensais, X planos semestrais e Y planos anuais, coloca o valor de cada um deles que você precisa alcançar. Por que isso? Porque no final do mês, se de repente você não bateu a meta específica de 70 vendas no total, mas você alcançou a sua meta de faturamento, está tudo certo. Não tem problema você ter vendido um plano mais do que o outro. Então, no final das contas, você vai ter batido a sua meta. Terceiro ponto, ela é alcançável. Então, o que é uma meta alcançável? Uma meta alcançável é quando você você prova por A mais B de que essa meta é possível de ser alcançada, porque você já fez algo parecido antes. Então, neste alcançável, você vai escrever exatamente ações que você já fez que deram certo. Então, por exemplo, no mês essa meta é alcançável porque no mês de fevereiro nós fizemos uma ação de Amigo Indica. E essa ação de Amigo Indica me proporcionou aumentar o número de leads, que proporcionou aumentar o número de vendas. Essa meta é alcançável porque nós vamos investir mais em Facebook, assim como nós fizemos no mês de março. Então você sempre tem que ter uma prova anterior de que é possível.
do que você vai fazer, do processo que você vai seguir replicando, tá? Por que que isso é fundamental numa meta? Porque não adianta você jogar um número e simplesmente achar que o pessoal precisa correr atrás de qualquer forma. Então você precisa entender o processo, o que precisa fazer, qual é o plano de ação, qual é a estratégia para alcançar essa meta. Tá? Então se você ficar aqui até o final, a gente vai conversar também sobre isso, sobre como criar o seu plano de ação para bater a sua meta. Tranquilo? Show de bola, então. Então, específica, mensurável, alcançável. Próximo, ela tem que ser relevante, que é o R. O que é o relevante? Ela precisa ser relevante para todo mundo que vai participar do processo. E quem é todo mundo que vai participar do processo? O dono. Por que a meta é relevante para você? Por que a meta de vendas é relevante para você? Por que ela é importante? Ela é importante porque você vai crescer a sua empresa X%. Ela é importante para você porque você vai aumentar o seu caixa. Ela é importante porque você vai ter dinheiro para pagar seus boletos, vai parar de fazer antecipação, enfim. Por que a meta é importante e relevante para você? Escreva. Segundo ponto, por que a meta é importante e relevante para o seu time de vendas? Então, por isso que o time de vendas precisa participar do processo, para que eles coloquem o porquê que a meta é relevante para eles. Então eles vão lá e colocam o seguinte: a meta é relevante para mim porque se eu bater a meta eu vou ganhar X mil reais, eu vou ganhar o bônus XPTO, eu vou estar cavando a minha promoção, então eu vou estar subindo para ser promovido. Enfim, ela precisa ser relevante, ela precisa ter uma importância para alguém do time, porque se não tiver relevância, a pessoa não vai se esforçar para fazer aquilo acontecer, beleza? Então ela precisa ser relevante para todo mundo que participa do processo. E por fim, terminando a parte da meta SMART, ela precisa ser temporal. Então ela precisa ter um tempo para começar e para terminar. Beleza, você quer vender 10 contratos mensais, 6 semestrais e 20 anuais. Até quando? Qual é o período? Então hoje é dia 8 de agosto. Você quer vender de 8 de agosto a 8 de setembro ou de 8 de agosto a 30 de agosto? Quantos? Então, qual é o tempo? São 30 dias? São 20 dias? 25 dias? Qual é o tempo que eu tenho para alcançar essa meta? Então, ele precisa ser determinado. Por quê? Com o tempo determinado, você divide as suas ações, o seu plano de ação, para que você possa bater a meta. Então, vamos supor aqui que você tenha 30 dias para bater essa meta. Você estipulou que a sua meta geral de vendas SMART vai ser de 30 dias. Então você vai dividir o seu quadrante ali em 4 semanas. Então você vai dividir ali no mês 4 semanas. O que eu preciso fazer semanalmente para bater a minha meta? E por que você divide esse quadrante assim em 4 semanas? Porque na primeira semana você já sabe se o seu plano de ação vai funcionar ou não. Então vamos dividir aqui, por exemplo, 40 vendas no mês. Tá? Então você quer fazer 40 vendas durante os 30 dias. Aí você divide o quadrante e coloca 10 vendas por semana. Tá? Então o meu time precisa fazer 10 vendas por semana. Se na primeira semana, com as ações que vocês estão fazendo, com o plano de ação que você está seguindo, vocês só venderam 5, então é sinal que você bateu 50% da meta da semana. E você já entende o que foi feito de certo e o que foi feito de errado. E aí você já consegue corrigir e aí você não precisa esperar o mês inteiro não bater a meta para poder corrigir alguma coisa que você estava fazendo errado. Então é super importante você dividir os seus quadrantes para que você consiga virar, pivotar, que a gente chama, né? Mais rápido, você consiga mudar a sua direção mais rápido. E aí o que eu faço? Essa ideia de dividir o quadrante, eu ainda divido ainda mais. Eu divido por dia. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo do que vocês precisam ter de números para poder definir a estrutura de bater a meta. Tá? Então assim, dividindo esse quadrante por mês, por semana e por dia. Tá? Então o que você precisa fazer? Eu só quero que antes da gente mudar de assunto aqui, antes da gente ir direto para o plano de ação, para conversar diretamente sobre como executar as ações para bater as suas metas, eu queria a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você está achando disso aí, se faz sentido para você dividir a sua meta por específica,
mensurável, alcançável, relevante e temporal. Se isso faz sentido, trazer o seu time de vendas para participar. Se você já pratica isso, se não praticava, se você gostou, se vai praticar, enfim. Deixa aqui nos comentários, deixa no chat aqui que é importante para ter esse feedback, para entender se realmente isso faz a diferença. Vou tomar um cafezinho aqui. Cafezinho feito especialmente pela amiga Ellen. Oiê. Tá aqui do lado, fez um cafezinho bom, rapaz. Então vamos lá, partindo para o plano de ação para você bater as suas metas. Então você definiu a sua meta. A sua meta ela é uma meta inteligente porque ela aborda vários pontos. Ela é uma meta inteligente porque você construiu com o seu time, não é uma ordem que você trouxe de cima e empurrou goela abaixo do seu time, então elas participaram do resultado. Não tem como o seu time de vendas falar, mas essa meta está muito alta, eu não vou conseguir bater. Pô, mas você me disse, você participou do processo, então você está ciente de que dá para a gente alcançar, beleza? Então, feito isso aí, o que a gente precisa analisar? Você vai olhar para 2 pontos, tá? Você vai olhar primeiro para o seu mês anterior, então você vai olhar para o que aconteceu mês passado e você vai olhar para o que aconteceu no mesmo período do ano passado, tá? Então nós estamos falando de agosto, você vai olhar para julho, tá? O que você fez em julho, como foram as suas ações, como foram os seus números, e você vai olhar para agosto do ano passado, o que foi feito em agosto do ano passado e quais são os números. Quais são os números que você precisa analisar? Primeiro, número de novos cadastros gerados. Tá? A gente vai chamar esses novos cadastros de leads. Tá? São oportunidades de negócios, potenciais clientes. Então, pessoas que entraram em contato com você, fizeram um cadastro no seu site, deixaram o cadastro na academia, participaram de alguma promoção, enfim. Então, novos cadastros. Qual foi a quantidade de novos cadastros que você conseguiu? Destes novos cadastros, você vai somar junto com eles aí a quantidade de outras oportunidades, tá? Por exemplo, ex-alunos, clientes inativos, enfim, todo mundo que é potencial cliente. Você precisa desse número total, a quantidade de potenciais clientes que você se comunicou no mês passado e no mesmo período do ano anterior, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quantas visitas, quantos agendamentos de aulas experimentais ou de tour de vendas ou para conhecer a sua empresa você marcou? Então anota isso também. Isso a gente está falando referente ao mês passado e também referente ao ano anterior. Então separa em 2 colunas. Quantos agendamentos vocês tiveram? Desses agendamentos, quantos de fato visitaram a academia? Quantas pessoas foram na academia fazer uma aula experimental, conhecer vocês, conversar com vocês, conhecer os professores, o time, enfim. Quantas pessoas de fato chegaram lá? E dessas visitas, quantas vocês converteram em matrícula? Tá? Quantas vocês fecharam de fato? Quantas vendas ocorreram? Este número que a gente vai colocando, vocês vão entender, ó, atrás de mim aqui até tem um desenho de um funil, não sei se vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de funil de vendas. Por quê? Você marca lá quantas pessoas eu atraí, vai tá ao contrário para vocês, tá? Vai estar escrito ao contrário, mas é bem aquele conceito ali, quantas pessoas eu atraí, quantas pessoas eu converti para a academia, para trazer de fato, e quantas vendas eu fiz. Então a gente vai analisar esses números, porque com estes números você vai entender exatamente um número fundamental em vendas, que é taxa de conversão. Então é o número mais importante em vendas, é a sua taxa de conversão. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou virar minha câmera. Esse aqui, ó, é um exemplo de funil de vendas, tá? Então ele é um exemplo, ó, tá aqui o seguinte, ó. No mês 7 de 2019 ao final, aqui, ó, dia 1º até o final. Então eu tenho aqui, ó, quantas oportunidades foram geradas, quantos agendamentos foram feitos, quantas pessoas estão ainda em negociação e quantas fecharam.
Repare que eu tenho aqui a taxa de conversão. Isso você pode fazer no Excel, você pode fazer num pedaço de papel. O mais importante de tudo é você ter esse número aí, tá? Por quê? Você vai começar a entender essa porcentagem aqui, ó, 15%, 38%, ó, e a sua taxa de vendas aqui, ó, taxa de conversão. Por que esse número é o mais importante para o seu time de vendas? Porque você vai entender quais são os perfis que você tem e qual é o melhor perfil para cada etapa. Então você pode ter no seu time de vendas uma menina aí na recepção que ela é fera em fazer agendamento. Ela liga para 10 pessoas e 8 vêm. Ela tem 80% de conversão de agendamento. Então você vai pegar essa pessoa e colocar ela para fazer o máximo de agendamentos possíveis, porque ela é boa nisso. Você não vai colocar ela para fazer vendas porque ela tem uma taxa de conversão de 10%. A cada 10 pessoas que ela conversa, ela fecha uma. Então, assim, é um puta desperdício você colocar ela para fazer venda final. Então, se ela é boa de agendamento, coloca para agendar. Você tem que aproveitar as pessoas no melhor potencial delas. Não trabalhar as dificuldades, trabalhar aquilo que ela já é boa. Então, é importantíssimo você ter essa taxa de conversão. Por quê? Você sabe exatamente onde melhorar. E por que analisar o mês passado e o ano passado? Primeiro, eu vou saber exatamente do ano passado para cá qual era a minha taxa de conversão. Então, quantas pessoas eu agendei em agosto do ano passado, quantas vendas eu fiz, como que isso foi possível, que tipo de ação eu fiz. Então, eu tenho esse parâmetro. Só que um ano muda muita coisa, muda muita gente, muda os arredores, entra concorrente, entram diversos fatores. Então você olha para o mês passado. Por mais que você fale para mim assim, mas mês passado era frio, era diferente, é outra época, agora o negócio começa a ficar bom. Mas é a época mais recente, são as ações mais recentes que você fez. Então você entende como estão suas ações no Facebook, no Instagram, como estão suas ações de telefonema, de WhatsApp, enfim. Então é um período recente, beleza? Então, para a gente resumir tudo que foi falado até agora. Primeiro ponto, você precisa ter metas de vendas. Não dá para você pensar em uma empresa séria que não tenha meta de vendas. Porque se você não tem meta, para qualquer lugar, se você não sabe para onde vai, para qualquer lugar tá bom. Então, assim, se o seu time não tem um objetivo para alcançar, qualquer lugar que eles chegarem tá tranquilo. Então você precisa ter a meta de vendas. Só que a sua meta ela não pode ser burra. O que é a meta burra? É simplesmente um número jogado para os seus colaboradores para que eles atinjam. É uma ordem de cima para baixo. Você pega uma pedra e joga. Galera, tá aí, ó, 50 vendas esse mês. Não pode. Seu time precisa participar do processo de construção. E esse processo de construção ele tem que ser smart. Eu tenho que ter minha meta específica, quantos contratos eu quero, mensurável, quanto de valor eu quero, quanto eu quero faturar com novas vendas, com renovações, enfim. Eu preciso ter a meta mensurável, alcançável. Então eu preciso saber se isso é realmente alcançável. Não adianta eu ter uma meta que não pode ser batida, isso é burrice, porque a gente vai só se frustrar e a gente precisa de pequenas vitórias para se manter motivado. Ela precisa ser relevante. Por que essa meta é importante para cada uma das pessoas? O seu time tem comissionamento? Tem faixa de comissionamento? Então, se ela atingir um determinado nível, ganha mais? Isso é relevante, isso é importante. Ou às vezes o seu time não liga muito para dinheiro, eles ligam para outra coisa. Que outra coisa? Se bater essa meta aqui, você ganha um jantar? Você ganha um prêmio? Você ganha uma viagem? Enfim, você precisa entender o que é relevante para as pessoas. E terceiro, precisa ter tempo. Tempo de começo, meio e fim. Então, a meta é de 30 dias. E aí você precisa organizar a sua meta em quadrantes. Então divida em 4 a sua meta. Então eu dei um exemplo aqui, se você tem 40 vendas para fazer no mês, divida isso em 4 semanas e você sabe exatamente, eu preciso fazer 10 vendas por semana. Comece as suas ações. Se na primeira semana você não bateu as 10 vendas, é sinal de que alguma coisa está errada. Então já corrige agora. Vá para a segunda semana sabendo que se você só vendeu 5 e precisava vender 10, na semana seguinte você precisa vender 15. Então, mude as suas ações para vender 15. Conseguiu? Então você encontrou o fit. Você encontrou o que dá liga. Então, mantenha isso até o final do mês. Quebre as suas ações por dia também. Então, pegue essas ações na semana, tá? Então, você trabalha 5 dias na semana.
Então pega essas 10 vendas e divide, você precisa fazer 2. E aí você vai entender o seguinte, qual é a taxa de conversão, de acordo com o que a gente falou aqui, do seu time. Então se o seu time tem uma taxa de conversão de 50%, por exemplo, a cada 10 visitas fecham 5, então você entende que você precisa gerar 10 visitas para fechar 5 vendas. Se eu quero fazer 10 vendas na semana, eu preciso gerar 20 visitas. Para gerar 20 visitas, o que eu preciso fazer no Facebook ou no Instagram? O que eu preciso fazer de ações? Então assim você começa a trabalhar de forma inteligente as suas metas. Você não faz uma meta mega hiper gigante, meta burra, e só vai tratar da meta assim, estabeleço no dia 1º a meta e só vou falar de meta no dia 30. Não, você trabalha isso diariamente. Beleza, galera? Então era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Obrigado pela presença de todos vocês, excelente dia. Bora vender, que vender resolve todos os nossos problemas. Abraço, tchau, tchau.